Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, a essa casa, de oração. Que possamos aprender juntos, Todos aqui estamos aqui para aprender sempre mais um pouco. Vamos iniciar com uma prece inicial. Senhor Jesus, abençoe-nos nessa noite para que possamos estar em harmonia, para que o aprendizado possa fluir, para que a nossa mente possa se abrir ao Evangelho, à palavra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros aquilo que queríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontram encerradas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos neste mundo, seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência. Direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não vereis mais, nos sombrios bairros que habitei, durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitando de tudo. Que Jesus nos abençoe. O estudo proposto para a gente fazer hoje, tá? Em conjunto, Conto com a ajuda de vocês, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais. É do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, no capítulo onde fala sobre ligeira resposta aos detratores do Espiritismo. Então, esse capítulo ele vem mostrar para a gente um pouquinho sobre a questão da crítica, na doutrina, e como também, seria para que nós, tendo um pouco mais de informação ou um pouco mais de conhecimento das obras do Evangelho, como seria para a gente também receber, essa crítica ou se comportar diante dessa crítica. É importante que a gente saiba, o momento de falar, como a gente conversou aqui agora há pouco, em algumas situações, é momento da gente, colocar ali a nossa opinião, de colocar ali o que a gente tem de entendimento, de conhecimento, mas também, em uma discussão que não vai gerar nenhum fruto, bom, é melhor muitas vezes a gente se calar ou findar aquela discussão, já que não vai render bons frutos. Passa aqui. O direito de exame de crítica é um direito imprescritível, ao qual o Espiritismo não tem a pretensão de se subtrair, como não tem a pretensão de desfazer a de todo mundo. Críticas sempre vão existir, E por mais que uma determinada linha de pensamento, uma filosofia, tenha ali comprovações científicas, como a gente vê que é o caso do Espiritismo, que anda em conjunto com a ciência, ainda assim, mesmo que você tenha provas de certas situações, ou que certas situações consigam ser provadas através da ciência, ainda assim vai ter pessoas que não vão concordar, que vão criticar, ter uma crítica diante da informação que ela tem até aquele momento. Então, muito desse capítulo fala também, de pessoas que muitas vezes vão chegar para criticar e viram apenas um trecho, participaram de uma ou duas reuniões e já formaram uma opinião,
já fizeram uma crítica a respeito sem conhecer como um todo. E nesse capítulo, né, e até um pouco antes dele, que foi o que Mariane também falou um pouco, né, no último sábado, fala sobre sempre mostrar também que é preciso que o outro conheça, né, mais um pouco do assunto, conheça a verdade, para que depois, né, forme a sua opinião ou dê a sua crítica, né? Isso vai acontecer com todo mundo? Não. Tem pessoas que vão ouvir uma frase e já vai ter uma opinião formada sobre a doutrina espírita. Tem pessoas que vão ver um pedaço de uma palestra, um pedaço de um trecho do Evangelho e já vai ter uma opinião formada, né, sobre, né, o Espiritismo. E o que o tempo todo, né, a gente vê, né, nas obras é que deveria essas mesmas pessoas que fazem a crítica conhecer um pouco mais, saber um pouco mais a respeito do que se trata, né, a doutrina espírita para fazer essa crítica. Então a gente não vai conseguir desfazer isso que existe, né, tanto com a doutrina espírita quanto vai existir com uma outra, né, religião, né, no caso de uma religião evangélica, no caso de uma religião católica, sempre vai ter uma pessoa que vai ter também aquela crítica visto de uma frestinha, de uma janela, de uma porta e não conhece, né, ali a religião ou a doutrina como um todo. Conhecer antes de julgar. Antes de imputar, né, uma doutrina, a incitação de um ato repreensível qualquer, a razão e a equidade querem que se examine essa doutrina, contém razões máximas próprias para justificarem esse ato. Então, toda vez que eu vou fazer, né, isso serve para, vamos falar na primeira pessoa, para nós mesmos, né? Toda vez que eu for fazer uma crítica a um determinado assunto, é importante que eu conheça, né, mais profundamente aquele assunto para eu fazer a crítica, levando em consideração vários pontos que abordam aquele assunto. É preciso que eu conheça um pouco mais a fundo nessa doutrina para eu construir, né, uma crítica, fazer uma formada de uma opinião. Então, o que nas obras, né, na obra fala, é justamente disso, de eu também falar com outro que é preciso conhecer um pouco mais para formar uma opinião completa. Da mesma forma que não dá para eu julgar, né, a doutrina através de um frequentante, né, um estudante da doutrina espírita. Nós somos seres que estamos aqui porque temos falhas, precisamos evoluir, né? Nós temos aí as nossas arestas, né, para parar. Então, ninguém aqui vai ser um modelo, né, de uma perfeição para o outro. Todos aqui temos os nossos defeitos, estamos aqui, né, tentando aí melhorar. Então, também não servimos como modelo para servir também de julgamento da doutrina lá fora. Para conhecer, um trecho do capítulo fala que para conhecer é preciso ter boa fé. É preciso que eu abra os meus olhos para entender os ensinamentos, né? Seus ensinos são públicos. Então, quando a gente fala dos livros das obras básicas, o Evangelho, né, esse livro como as obras póstumas, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, são obras que são públicas. Essas obras que são públicas e que podem chegar na mão de qualquer pessoa, bastaria que qualquer pessoa pegasse essas obras para estudar, para entender um pouco mais do assunto. Então não tem nada que seja escondido, né? Não tem nada que seja só presente na sala de reunião mediúnica. A gente sabe que tem os livros, né, para a gente estudar em relação às reuniões, né, mediúnicas, mas as obras básicas, né, onde apresentam o que é o Espiritismo, o livro de perguntas e respostas de vários assuntos, né, que diz respeito tanto, né, do material quanto no sentido espiritual, na vida, né,
após esse desencarne, as respostas estão nas obras básicas. Então, não são livros que ficam, né, só a direito de ser lidos por quem está presente, né, dentro da casa espírita. E são livros que você consegue em livrarias, pela internet. Então, para cada um, né, pode controlar, por exemplo, até onde eu possa alcançar de estudo, né? Então, vai ter pessoas que frequentam as reuniões, mas ainda não conseguiram ler todas as obras básicas, ainda não conseguiram estudar todas as obras básicas. Mas também vai ter aquelas pessoas que frequentam as reuniões e que já conseguiram passar por todas as obras básicas. E mesmo que eu tenha passado por todas as obras, né, básicas, nós vivemos justamente em sociedade, né? Porque uma cabeça, né, pensando de uma forma e tendo outras cabeças, podem abrir um leque de pensamento e muitas vezes uma palavra que um irmão que está do meu lado e que está refletindo sobre um determinado estudo, a gente acende aquela luzinha, olha, eu não pensei por este lado. Então, a interpretação, né, de um texto do Evangelho, de um parágrafo, ela pode ter várias interpretações. Então, quando a gente faz o estudo dentro da casa, quando é disponibilizado esse tempo, como tem o horário das 19 horas, para perguntas, para respostas, para estudo, né, do Evangelho e das obras básicas, porque justamente temos ainda muitos questionamentos. E mesmo que eu tenha passado, né, por estudar todos esses livros, eu ainda vou ter questionamentos, nós ainda vamos ter questionamentos, nós vamos ter, né, vários trechos aí que a gente vive na vida material e que tem, sim, suas indagações, suas dúvidas a respeito. Tanto do que eu preciso ainda aprimorar, quanto aquilo que eu ainda preciso ter, né, resignação, aceitação, né? Como eu falei, né, no início, né, nós estamos aqui porque estamos nesse mundo para poder melhorar. Então, todos nós aqui temos defeitos e arestas para, né, podar aí, né, devagar, desenvolver virtudes, né, melhorar em vários pontos que a gente, né, tá tentando e está buscando. A casa, o estudo, ele é um meio e fica disponível para todos, né? Geralmente nos grupos espíritas, né, dentro do grupo espírita há uma biblioteca que disponibiliza livros para leitura gratuitamente, né, e que depende, né, aquele último trecho ali, né, de cada um para poder controlar o tanto de informação que eu vou ter acesso, para transformar aquilo em conhecimento. O conhecimento ele só vem através, né, da informação, da leitura, do estudo. É onde eu abro o pensamento e aprofundo um pouco mais sobre o assunto. Então, esses ensinos são públicos, assim como a gente tem, né, os estudos públicos, onde tem as obras públicas, que estão disponíveis aí e que todos, né, da sociedade têm acesso, até mesmo para dar uma opinião a respeito, né, da doutrina, a partir do momento que conhece, né, todos os pontos. O Espiritismo não reconhece por seus adeptos, senão aqueles que colocam em práticas os seus ensinos, que trabalham no seu próprio adiantamento moral. Então, é uma das coisas que o tempo todo, desde que a gente conhece, né, a doutrina, desde quando a gente começa a caminhar, é o que mais a gente escuta, né, sobre aplicar aquilo que a gente está estudando, sobre aplicar as questões do Evangelho em nós mesmos. Nós não estamos aqui para vigiar, né? Ninguém vigiar quem está do meu lado, vigiar quem está dentro da minha casa. Mas sim para desenvolver, melhorar moralmente, né? Evoluir, né? E trabalhar com o meu próprio eu sobre esse adiantamento moral, né? Esforçando por vencer suas próprias inclinações. Se eu tenho uma dificuldade, né, de perdoar, eu preciso trabalhar em cima disso, eu preciso vencer essa inclinação.
Se eu tenho uma dificuldade no orgulho, na vaidade, eu preciso me esforçar para trabalhar em cima dessa inclinação e melhorar, né? Não apontar o do outro, mas sim é uma autorreflexão sobre dentro de nós mesmos, né? Para que a gente possa se esforçar na melhora. Serem menos egoístas e menos orgulhosos, se esforçando para serem mais dóceis, mais humildes, pacientes e mais caridosos com o próximo. Inclusive no assunto que a gente estava conversando agora há pouco sobre as divergências de opiniões, né? Então, muitas vezes, se eu tenho um determinado conhecimento numa área e tem uma pessoa que está querendo discutir, né, comigo ali, não tem aquele conhecimento e ela não quer escutar, não tem por que eu discutir com ela. Né? É uma discussão, né, que a gente fala infrutífera, não vai render bons frutos. Então, a caridade para com o próximo, essa paciência, né, que a gente tem que ter, porque cada um está num nível de adiantamento também diferente. E eu preciso entender isso, né? Ninguém vem, né, para um lugar ou para estudar a doutrina espírita ou vai conseguir ter, né, esse entendimento, por exemplo, forçado. É uma doutrina que é livre, né, para a entrada, para a saída de todos nós, porque nós buscamos o conhecimento e nós mesmos, nós próprios, temos que ter esse interesse em buscar, em conhecer cada dia mais para a gente se melhorar. Né, para a gente se auto-reavaliar, nos corrigir. Então, isso tem que ser individual, de cada um, né, essa busca dessa melhora. O objetivo, né, do estudo, né, não é de desfrutar, de provar-lhe, né, todos os princípios, ainda menos de converter, mas de dizer o que é, o que não é. Então, no caso, né, do que sempre foi falado aqui, discutido nesse capítulo, é sobre falar o que é e o que não é o espiritismo. Não é tentar convencer alguém de que é, né, ali, como se fosse o caminho certo. Várias vezes a gente já teve oportunidade de estudos ou conversas com os trabalhadores, onde a gente vê o quê? Que muitas vezes um determinado indivíduo ele vai ter melhor compreensão na igreja católica. É onde ele se sente bem, é onde ele se sente confortável, é onde ele consegue melhorar. Vai ter um outro indivíduo que vai se sentir melhor na igreja evangélica. É onde ele se sente bem, é onde ele está se esforçando para melhorar, é onde a compreensão do evangelho para ele chega melhor. Para nós que estamos aqui, que conhecemos, né, viemos conhecer essa doutrina, bateu, né, um sinalzinho de algo que a gente buscava entender, compreender, né, a mais sobre a questão espiritual, sobre a vida, né, no futuro, né, de onde a gente veio, para onde a gente vai. Então, certos questionamentos acabam, né, trazendo o indivíduo para essa doutrina que estuda, que faz o estudo detalhado, que esclarece essa parte, né? O que estamos aqui, de onde viemos, para onde a gente vai, né? Tem duração, né, de vida, o espírito? Então, para responder esses questionamentos, por que uns sofrem mais, por que outros sofrem menos, mas com explicação. Não é com a resposta, tem que ser assim e ponto. Não, mas com uma explicação, né, de várias hipóteses que pode estar fazendo sentido, de repente, uma pessoa passar por um determinado sofrimento para um adiantamento moral, para um adiantamento espiritual. Então, eu achei interessante esse trecho, porque o tempo todo bate sobre, eu entendi de não discutir sobre tentar convencer uma outra pessoa de nada, e sim de esclarecer sobre o que é a doutrina. Esse esclarecimento, para mim, né, ele tem que ser feito principalmente quando uma outra pessoa ela quer conhecer, ela pergunta, ela quer saber o que é, e é nosso dever, né, falar um pouco sobre aquilo. Mas também é nosso dever saber, eu acho que até onde a gente deve chegar, ou quando aquele assunto já não é mais, né,
requerido pela outra pessoa que começou a argumentação, né? Então, tem pessoas também que não querem, né, ouvir a partir de certo ponto. E é preciso que a gente tenha também esse limite desse diálogo, né? A gente percebe pelo olhar, a gente percebe pela troca das palavras, a gente percebe pela mudança dos assuntos, né? Então, se aquela pessoa chega com uma sede de entender aquilo que eu já consigo explicar, que meu conhecimento alcança, é meu dever, né? Falar sobre e esclarecer. Seu objetivo se resume, primeiro, o elemento espiritual e o elemento material. Uma reagindo sobre a outra. Então, o tempo todo, o que a gente vê, né? Sobre os elementos espirituais agindo sobre a matéria. Seja sobre um corpo, seja sobre, né, uma outra matéria mesmo próxima de nós. Que é o que a gente estuda, vê sobre esses efeitos também que, né, estão interligados, né, entre o elemento espiritual e o material. Desta ação nascem fenômenos que cada um deles, isoladamente, é incapaz de se explicar. Então, se eu for tentar explicar só pelo lado da matéria, muitas vezes eu não vou conseguir ter uma explicação total de como aquele fenômeno aconteceu. Por isso, fala-se dessa ligação aí entre elemento espiritual e material. Quando eu junto os dois, aí eu compreendo. Muitas vezes que o exercício espiritual numa determinada matéria pode provocar um fenômeno. Então, as duas coisas juntas. A ciência é o estudo da matéria. E a gente já viu aí vários artigos, inclusive, né? Eu lembro bem sobre um estudo onde alguns cientistas em um outro país, não me recordo qual, né, estava pesando as pessoas assim que desencarnavam, né, e chegaram a um peso de diferença, né, do tempo que aquela pessoa estava prestes a desencarnar e depois que ela desencarnava, e compreenderam como se fosse uma pesagem, né, chegaram-se uma massa, né, de peso, entre aspas, do espírito que agia sobre aquela matéria. Então, o que a gente vê, né, nesses estudos que, principalmente nas obras básicas, a gente vê em vários pontos isso. Algumas coisas são explicadas, né, do lado espiritual, através da explicação também da matéria, da ação e relação do contexto espiritual nessa matéria também. E a gente vê que o espiritismo, ele anda junto com a ciência, né? O espiritismo tem por objetivo o estudo do elemento espiritual e suas relações com o elemento material. O espiritismo caminha de acordo com a ciência. Então, várias coisas a gente já viu que teve comprovação científica, né? Que houve comprovações científicas. E quando a gente estuda mais detalhadamente, aí a gente vê que como as coisas se encaixam. Então, nada é milagroso e sem explicação. Há explicação, há modificações dependendo da energia, né, que o indivíduo tem, ele tem condições de modificar moléculas próximas dele. E isso também já foi registrado, inclusive, em estudos. Há um estudo também que fica claro dentro da ciência, onde analisaram moléculas de água ao ser expostas a determinadas sintonias. Então, os cientistas pegavam uma água, colocavam alguém para falar uma palavra, por exemplo, a palavra ódio, raiva, rancor, perto daquela água, e congelavam. E depois analisavam aquele cristal ali que foi formado durante, né, a fala daquelas emoções. E essas palavras que emitiam, por exemplo, como raiva, rancor, aquele cristal ficava deformado. Enquanto que um outro copo de água, onde se falava sobre palavras generosas como amor, né? Você é bonito. Esse cristal que se formava naquela água era um cristal, né, mais bem visto, desenhado, né, ali.
A gente vê também a modificação da molécula, das moléculas de acordo com a energia que outros elementos também materiais soltam naquela água, por exemplo. Nesse próprio estudo, né, uma outra matéria que foi colocada ali como a florzinha da camomila, né, naquela água, depois de um tempo, congelou os cristais daquela água onde tinha o formato da flor de camomila. Então a gente vê que assim, que é o tempo todo interações, desde matéria com matéria, como, né, também a sintonia, né, a harmonização, né, daquele ser, daquele espírito, né, age sobre aquela matéria. Então a gente vê como é muito importante quando a gente faz, por exemplo, um culto no lar, a gente emanar vibrações também para aquela água, né, durante o estudo que a gente está fazendo, né, imaginando que seria também, vai ser colocado ali medicações para tratar o que a gente precisa, né? A gente sabe de uma parte do que a gente precisa. A outra parte a gente está engatinhando e muitas vezes a gente não sabe, né, que precisa de tal remédio. O segundo, sendo o elemento espiritual, um estado ativo na natureza, que também vem coincidir com o que eu acabei de falar o tempo todo. As emoções que a gente emana pode transformar também as coisas à nossa volta, né? Se eu estou com raiva e não controlo, né, aquele sentimento que eu estou sentindo, provavelmente tudo que eu tocar, tudo que aproximar de mim vai dar errado. Ao passo que se eu me esforço para me harmonizar, entrar em oração, em harmonia, as coisas vão acontecer de maneira diferente. Até mesmo, né, meu alcance do meu raciocínio vai ser diferente. Eu vou ter condições de escutar bons conselhos. Isso depende do que eu aplico em mim. Então, a meditação, por exemplo, transforma a energia em volta, uma energia melhor, uma energia benéfica, e eu consigo escutar melhor os bons conselhos, né, que os amigos espirituais tentam nos falar. Certos fenômenos foram reputados como sobrenaturais pela ignorância das leis que o regem. Então, a gente já viu aí durante anos, né, da sociedade aí, né, se a gente for voltar mais anos atrás, 300, 400, 500 anos atrás, que certos fenômenos eram vistos como algo, né, grandioso demais, onde, né, a ignorância daquele tempo, que não compreendia sobre as leis que regiam, né, aqueles elementos materiais, fazia com que ficasse fabuloso demais. Então, se a gente voltar na época onde, por exemplo, né, por uma ação do pensamento, uma emanação de energia, né, pessoas conseguiram movimentar matérias e, né, eram tidos em certas épocas como uma bruxaria, por exemplo, né? Então não entendia-se naquela época a relação, né, de força, né, do pensamento daquela época para ali agir sobre uma matéria. Não há milagres no espiritismo, né? Como os trabalhadores espirituais falam e os médicos espirituais falam, né? Sempre quando alguém vem em busca, né, de uma transformação, de uma modificação, seja em algum problema ou até mesmo uma questão de saúde, não há milagre, há merecimento, né? A fé que pode mudar as coisas com que os quais estamos passando. Então, algumas coisas podem ser amenizadas diante do nosso merecimento, diante do nosso comportamento, diante do qual eu aplico, né, essa bondade, essa caridade, esse amor para com o próximo. As coisas podem mudar. Para quem não faz o estudo, esse entendimento do lado, né, dessa evolução moral que eu preciso tentar fazer, dessa construção que eu preciso fazer de mim em me melhorar, vai ter como se fosse um milagre e não como, né, um esforço ali, né, para um certo merecimento de atenuação. O conhecimento das leis que regem o princípio espiritual. Sua vida é limitada à existência atual?
são alguns questionamentos que fazem ou fizeram, né, com que também a gente chegasse até aqui, né? São questionamentos que a gente em algum momento já teve, né? Se a nossa vida é limitada à existência atual, será que é só aqui, né? E pronto, e acabou? Já viveu ou viverá ainda? Eu já vivi outras vidas, eu vou viver outras vidas? Para onde vai, né? Aqui eu, né, estando vindo o desencarne, para onde eu vou? Qual a possibilidade de para onde eu vou, né? Por que está na Terra e por que sofre? Então, muitas vezes a gente já diante de um problema já se perguntou: por que será que eu estou passando por isso? Por que será que eu queria tanto isso e eu não consigo resolver, né? Por que será que eu estou passando por esse sofrimento e que eu não estou vendo agora aqui, nítido na minha frente, o motivo pelo qual eu estou passando? Então, são questionamentos que em algum momento a gente já teve, e conforme a gente estuda, a gente vai conseguindo esclarecer mais, né, essas indagações que foram, né, feitas aí no início ou no decorrer, né, do tempo que a gente está aí, né, estudando. São indagações que o Espiritismo vem esclarecer, se apoia sobre os fatos, né? Então, quando a gente vê, né, alguns casos ou algumas psicografias que a gente já teve, né, conhecimento em estudos, por exemplo, né, por que fulano de tal, né, passou a vida, viveu daquela maneira com determinada doença, e aí naquele registro ali, né, que veio muitas vezes do lado espiritual, explica que numa vida passada, né, aquele indivíduo cometeu tal erro e ele precisava de um resgate naquela, né, vida, naquela última vida que ele passou. Aí você relaciona, né, os fatos e vê que nada acontece sem que ou a gente tenha pedido ou tenha sido colocado como uma proposta para que a gente possa melhorar, para que a gente possa sair menos endividado, né, dos erros que a gente cometeu no passado. Então, a solução ela é racional, o tempo todo ela é pensada, né? No capítulo torna a falar sobre, né? Eu acho que eu coloquei, né, em slides na frente também, né? O Espiritismo ele não é uma doutrina que prega a fé cega, é sempre raciocinada. Por que eu preciso melhorar? Por que eu preciso ser melhor? Por que eu preciso ser mais caridoso, mais amoroso com o meu próximo? O que isso vai gerar, né, de benefício para mim? Por que isso é tão importante, né? Então, é tudo racional, pensado, tem um porquê e tem resposta. Satisfazendo as exigências da lógica e da justiça mais rigorosa. Então, teve um caso lá atrás, de alguns anos atrás, não sei se foi 2004, 2005, de uma criança que, né, vieram alguns assaltantes, essa criança estava com a mãe no carro, não deu tempo da mãe tirar, por exemplo, essa criança do carro, e ela foi arrastada, né, pelas ruas, né, os bandidos, né, dirigem naquele carro, e ela acabou perdendo a vida. E numa psicografia, né, mais à frente, quando esse espírito já tem condições de falar, ele fala, né, sobre a época, né, dos reinados aí, a época mais antigas, né, da época de Roma, e que ele, né, era um daqueles servidores que puxava justamente, né, pessoas que eles consideravam que tinham que pagar algum preço pelas ruas de pedra, né, até aquelas pessoas virem, por exemplo, a desencarnar. Então, quer dizer que, né, esse espírito vem falando nessa psicografia que tudo estava, né, previsto, que era previsto ele viver até os 7 anos, que ele tinha, né, que fazer esse resgate, que o resgate que ele precisava fazer era até ali, que ele precisava ter passado por aquilo, ter sido daquela forma, por causa de uma explicação do passado. Então, quando fala sobre essa justiça mais rigorosa, é justamente que a gente não fica impune aos atos ruins que a gente faz, né? Não só atos, como também pensamento. Porque no lado espiritual,
o pensamento é ação. Então, se eu penso uma coisa ruim, né? Alguém que está ali próximo e se relaciona com aquela energia que eu estou emanando, ele já entende que ele precisa fazer algo ruim para aquela pessoa, o qual eu estou emanando maus pensamentos. Então, o pensamento, ele se torna ação do lado espiritual. Por isso, vigiai, né? Orai e vigiai os pensamentos, para que a gente também não cometa também, né? Os erros também com o pensamento, através, né, do pensamento ruim, né? Um outro espírito que está, de repente, numa situação ainda de ignorância, faz o mal para uma outra pessoa. O espiritismo encontrou raízes por toda parte, então a gente vê que é uma doutrina difundida no mundo todo, né? Hoje a gente sabe que em vários lugares do planeta, né, ela está difundida e ganhou conhecimento, né, em vários lugares aí. A história não oferece nenhum exemplo de uma doutrina filosófica ou religiosa que haja aí em 10 anos reunido tão grande número de adeptos. É um número crescente de pessoas que têm buscado conhecer esse lado espiritual, que têm buscado responder os questionamentos, né? Aqueles questionamentos ou outros questionamentos onde muitas vezes em algumas religiões não são respondidos. Então, tem crescido mais o número de pessoas com sede de informação, de entender o que está acontecendo no mundo, na sociedade, na própria vida, dentro de casa ou comigo mesmo, né? Então, buscado ter esse conhecimento, tem que ter uma explicação para algumas coisas que a gente vê. E esse público tem aumentado. Então, aqui fala muito que ela se propaga por si mesmo. Não é preciso ter propagandas, não é preciso, né, fazer um mutirão de convocações e tal para resgatar, né, pessoas aí para vir conhecer. Ela se propaga por si só, porque os nossos próprios questionamentos em querer entender, ir além, explicação sobre alguma coisa que passa perto de mim, né, ou na sociedade ou dentro da minha casa, muitas vezes a gente vai cair até aqui a doutrina. Está em todas as classes sociais. Não é uma doutrina ligada só à classe mais alta, ou à classe mais baixa, ou à classe do meio, né? Entra-se para conhecer, né, esse lado espiritual, estudar o espiritismo, qualquer pessoa é bem-vinda para estudar. E como a gente falou no início, as obras elas são públicas, né? Basta que eu queira, né, conhecer aquela informação para adquirir um conhecimento, né? Para que eu possa alimentar também ali e responder os questionamentos que eu tenho. Tá todo mundo com sono, né? A propagação seguiu-se desde o início em uma marcha constante e ascendente, apesar de tudo o que se fez para entravá-la. Então, a gente tem alguns trechos, por exemplo, né, vamos citar algumas passagens, né, vividas até por Allan Kardec, né, na época de codificação da doutrina, onde houve perseguições, né, houve, né, episódios onde os livros foram desviados, livros foram queimados. Então, assim, cada coisa que aconteceu, né, só serviu para despertar mais o interesse. Esse interesse, muitas vezes, vieram até pela curiosidade. Só que quantas pessoas já não vieram pela curiosidade e aquilo despertou a vontade de mudar, de melhorar, né? De sair da zona de conforto mesmo e aplicar, né, aquilo que está sendo falado no Evangelho sobre melhoramento moral. Os contrários acabaram favorecendo a sua difusão. Então, cada evento que queria abafar, na verdade, fazia com que tivesse mais e mais pessoas com curiosidade. Então, estimulou a curiosidade e, assim, muitos estudaram a sua fonte verdadeira para conhecer, né?
Então, muitos quiseram ir até ali, né, estudar de fato o que era para poder entender, né, naquele ato ali que se tornou curioso. O Espiritismo é uma doutrina filosófica que tem consequências religiosas como toda doutrina espiritualista, né? A gente vê a relação aí, né? Deus, a alma, a vida futura, né? Então a gente faz os estudos relacionados sempre também a isso aí, como eu falei sobre o nosso próprio melhoramento, quando a gente pega um texto para falar sobre o maior mandamento, sobre o amor, né? Relaciona isso tudo, sobre a criação, sobre o Criador, sobre o que é, né? O espírito, quantos anos, né? Um espírito tem aí? A gente está aí há muito tempo e buscando aí evoluir através, né? Também da dor, através das dificuldades que a gente encontra. Depende de como que é a minha posição diante daquela dificuldade, né? Eu consigo aceitar, passar bem, sem reclamar, né? Sem esbravejar diante da dificuldade? Será que eu entro em oração? Será que eu alimento ali a minha fé, a minha esperança de melhorar, né? Um problema que eu estou passando? Então, tudo isso, a gente faz muitas coisas para melhorar, pensando também nessa vida futura, né? Eu quero melhorar agora para eu atenuar algumas coisas aí, né? Para eu conseguir vencer algumas provas que vim programado para passar. Pensando o quê? Na minha vida futura. Eu não quero sair daqui mais endividada do que eu cheguei. Mas não é uma religião constituída, ou seja, não tem um rito ou um culto, ou ninguém recebeu, né, um título, né, para estar ali presente, direcionando o estudo. Então, a gente não tem, né, um pastor, a gente não tem um padre, por exemplo, a gente não tem um monge, né? São pessoas que são colocadas para fazer os estudos, né, juntos, né? Então, de repente, como hoje foi selecionado, escolhido aí um estudo para que eu pudesse estudar e compartilhar com vocês aquele raciocínio que eu fiz e interpretação em cima dessa passagem, né? Mas é um estudo que está disponível para todos nós, né? Fazermos aí um estudo que pode ser feito em casa, que outra hora vai aparecer aqui no grupo mesmo para ser feito em conjunto, né? Então a gente só se reúne para estudar juntos essas passagens, mas ninguém aqui recebe título, nem mesmo, né? A gente aprende a falar que não somos, não estamos aqui palestrando, nós estamos estudando. Porque para eu falar a respeito, e falar a respeito desse capítulo, eu precisei parar, me tranquilizar, estudar, entender, compreender cada, né, pedaço, cada trecho, mentalizar, né, meditar a respeito para que eu pudesse ter uma compreensão, resumir e a gente conversar aqui hoje, né? Então, é um estudo que eu fiz, mas a gente está dividindo aqui, né? E que cada um vai sair daqui com uma luzinha ou uma informação diferente na cabeça. E que está disponível, tá? No livro Obras Póstumas. O Espiritismo proclama a liberdade de consciência como um direito natural, né? Então, quando a gente fala, né, a própria consciência nos cobra sobre o que a gente faz, de bom ou de ruim. Quando a gente está a ponto ali de decidir alguma coisa, né, para o bem ou para o mal, a nossa consciência nos fala. É melhor não fazer isso. É melhor você voltar e fazer, né? Então, a nossa consciência é que nos fala, não precisa de ninguém falar. Muitas coisas a gente já tem embutido nela. E muitas vezes a gente erra de teimosia. A gente sabe que a gente não deveria ter falado aquela palavra que magoou fulano, mas a gente quis falar. Porque o fulano falou uma palavra para mim e aí eu quis revidar, porque eu não quis, né, ficar ali como se fosse perder uma disputa e a gente sabe que isso está errado, né? Se eu faço a mesma ação ruim que o outro fez, eu sou tão errado quanto o outro. E a consciência avisa, mas muitas vezes a gente não escuta.
respeita todas as convicções sinceras e pede o mesmo, né? Então, nesse trecho aqui, fala muito sobre o respeito também com o outro, né? Com outras religiões e outra doutrina, né? Eu preciso respeitar aquilo que o outro tem facilidade de entender e de aprimorar ele mesmo, né? Numa outra religião, numa outra doutrina. Mas também eu espero que o respeito ele seja também recíproco, né? E que o outro entenda que eu consigo evoluir e me melhorar como um ser estudando, né, a doutrina espírita. Eu acho que o espírito em si, de dar o respeito para ele. A gente respeita todas as religiões. A gente não pede para que os outros igualmente. Faltava um pouco de nós mesmos tocar nessa cobrança de igualdade. Às vezes nós mesmos não cobramos nossa igualdade. Né? Sim. O espiritismo combate a fé cega, né? Então, como eu tinha falado também aqui em um trecho, onde nada aqui é colocado como assim, não, tem que ser. Você tem que passar e não tem explicação e não tem motivo. Não é dessa forma, né? Eu preciso sempre raciocinar o porquê que eu preciso melhorar a tal ponto. Tem algum trecho da minha história de vivência, seja nessa vida, seja numa outra vida, onde ela tem um motivo, né, pelo qual hoje eu estou passando por aquela dificuldade, né? Tem um motivo, por exemplo, né, de eu muitas vezes estar ali criada numa mesma casa, são 3, 4 filhos, tenho ali 3, 4, 5 irmãos, e nós não temos afinidades todos uns com os outros. Às vezes eu tenho mais afinidade com 2, e os outros 2, né, têm afinidade com eles mesmos. A gente vê, né, que criados da mesma maneira, né, ali dentro de um lar, receberam a mesma educação, receberam o mesmo acesso ali à matéria, à alimentação, e são diferentes, né? Então a gente vê que uma explicação tá numa vida passada, né? Por que estão ali juntos? Para resgate, por alguma coisa que aconteceu, né? De repente, quem foi minha mãe, numa outra vida foi minha filha, numa outra vida foi uma irmã, que a gente precisava ter, né? Ou um resgate, ou vir juntos, né? Para vencer também tal tarefa ou tal prova. Então, tudo a gente vê que tem uma explicação do porquê. E quando não pode ser explicado naquele momento, porque a gente sabe que várias vezes a gente vai receber pessoas novas que estão em busca da resposta naquela hora. E muitas vezes a resposta não está pronta para ser falada naquele momento, né? Muitas vezes a pessoa não está preparada, muitas vezes a pessoa está, né, mais atordoada de emoções e não é o momento ser falado, né? Tem coisas que, né, já foram faladas para a gente em reuniões mediúnicas que se fossem faladas logo que a gente chegou, a gente já assustaria, né? Ou a gente sairia correndo, né? Então, quando a gente vai perceber sobre algumas coisas que a gente fez no passado, né? Então, quando, por exemplo, eu vou entender o porquê que a minha filha veio comigo como filha, e vou entender que no passado eu não fiz uma coisa boa, mas que ela me perdoou e veio comigo. Então, tem coisas que são colocadas e explicadas no momento certo. Porque sem informação, sem um conhecimento para entender aquela informação que está chegando nova, aquilo fica perdido, confunde mais, né? E muitas vezes não vai ser aceito. Mas é uma doutrina onde tudo há uma explicação. Não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então a gente vê que em várias épocas a mesma explicação ela se faz presente. Então quando a gente compreende que
tudo é passageiro, que o que eu estou sofrendo, né, hoje, né, ele é passageiro. E isso vem de várias épocas aí que a gente vê outros sofrimentos, porque que tiveram, né, mortes em massas há 500 anos atrás, depois há 200, na vida atual, porque que a gente viu certos desastres e a gente começa a compreender o porquê, né? Entendendo aí, estendendo um pouquinho mais também sobre a questão da transição, né, planetária. Então, são explicações que, independente da época, né, elas muitas vezes regem sobre uma mesma explicação ali, né, que por exemplo, né, espíritos que precisavam na mesma época daquele desencarne, né, naquele mesmo lugar, daquela mesma forma, por N motivos, mas foram reunidos de formas diferentes para estar ali, né? Como citou aqui num estudo atrás sobre, né, uma médica que já tinha largado o plantão e foi chamada para atender uma emergência e ela volta e justamente nessa emergência acontece o desastre, né? Então tudo vem como, entre aspas, uma desculpa, né? Mas era o momento de estar ali, né? E passar por aquele desencarne em massa. O espiritismo não se impõe a ninguém. Então não é uma coisa que a gente tranca as pessoas, né, para impor, né, o que está nas obras básicas. Né, como a gente viu, ele se propaga livremente, até mesmo porque muitos de nós viemos por questionamentos nossos para entender coisas que estavam acontecendo conosco ou com alguém próximo de nós. Quer ser aceito livremente e por convicção. Não procura desviar ninguém das suas convicções religiosas. Então, veja bem, quer ser aceito livremente, né? Então, cada um veio de uma religião para estar aqui. E quando aceitou de uma maneira livre, né? Esse estudo, né, buscar aí aprender cada vez mais sobre a vida espiritual. Isso foi livre, não foi imposto a ninguém. Não se dirige àqueles que têm uma fé e a quem essa fé basta, mas àqueles que, não estando satisfeitos com aquilo que se lhe deu, procuram alguma coisa para melhor entendimento. Então essa é uma frase que está finalizando um capítulo. Eu achei que ela resume, né, também muito um pouco da nossa trajetória, né? O espiritismo não se dirige àqueles que já têm uma fé e que aquela fé já basta, mas àqueles que procuram, né, respostas aos questionamentos que muitas vezes não foram respondidos em outras doutrinas ou em outras religiões, né? Então, eu tenho uma lembrança, né, de eu menorzinha, por volta de uns 8 anos, onde eu estava numa missa e me questionava, mas por que fulano de tal que está ali nasceu doente? Ele não fez nada aqui, mas por que ele já nasceu doente? Então, assim, eu lembro que criança, eu questionava algumas coisas. E aí, não, mas é porque tinha que ser Tá, mas por quê? O que fulano fez? Se ele já nasceu assim. Então, qual é a explicação? Então, tem coisas que não são respondidas lá fora, que a gente vai entender conforme a gente caminha no estudo, né? Conforme a gente caminha no evangelho, e vai vendo que tudo tem uma explicação em vidas passadas também. Não é só o que a gente fez aqui, né? Quem dera se a gente viesse sem dívidas, né? Seríamos, né, de repente todos bonzinhos ou não, né? Mas estamos aqui para resgatar, né? Cada um dentro de si sabe das dificuldades que tem, sabe das dificuldades que precisam ser vencidas, né? A gente tem a nossa consciência que nos acusa, que o tempo todo fala os pontos que a gente precisa melhorar. E é importante que a gente tente melhorar cada dia mais. A gente não muda, né, de um dia para o outro, mas é possível a gente caminhar, né, dar pequenos passos para melhorar. E como o estudo fala, né, resumindo isso aí,
não é preciso a gente impor isso, né, para outra pessoa, mas esclarecer, né? Principalmente aqueles que têm uma crítica só por uma visão de uma observação de fulano, uma crítica só por um trecho de um pedacinho só do evangelho, por um estudo só, né, que fez ali, ou por uma vinda só na casa espírita. É nosso dever esclarecer o que é o espiritismo com a bagagem que a gente já tem. Mas não é nosso, a gente não tem o direito de forçar ou ficar ali martelando, né, com uma determinada pessoa que está com uma opinião formada contrária, né, para tentar convertê-la a nada, né? Então isso é livre, né? Que Jesus possa nos abençoar, nos instruir, né? Que possamos ser aí portadores de muita luz, de muita paz, de harmonia. Que onde formos, né, possamos levar um pouquinho do que a gente sabe. Pouco, porque é pouco mesmo que a gente sabe, né? Mesmo que a gente passe aí estudando 5, 10, 20, 30 anos, ainda é muito pouco e a gente ainda não vai ter melhorado tudo, né? Porque somos seres errantes, né? E temos aí buscado melhorar, né, os nossos defeitos, cortar aí as nossas arestas na tendência, né, mais maldosa e tentado melhorar o nosso comportamento. Que possamos ser luz, né, onde a gente vá, que possamos levar a palavra, que possamos levar a caridade, o amor para com o próximo e que possamos sempre refletir o evangelho, né, trazendo ele para dentro de nós mesmos para que a gente possa melhorar cada dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e Mãe nossa também, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Obrigado por escutar, estudar junto comigo, tá? Que todos tenham uma boa noite.